Paz do Senhor, meus irmãos. Chegamos na lição número 4 da revista Conectar, revista dos jovens, editora Betel. O tema neste domingo é Cuidando da Doutrina. Para esta aula eu vou utilizar algumas fontes bibliográficas, além da Palavra de Deus, além da nossa própria revista Conectar. Eu vou utilizar este livro, que é Pregação e o Pregador Pentecostal, do pastor Ivan Teixeira, um homem de Deus, um erudito pentecostal, um homem de uma grande carga teológica, de muito conhecimento, mas cheio do Espírito Santo. Prega na unção do Espírito Santo. Esse livro é publicado pela editora Reflexão e eu vou utilizar mais especificamente o capítulo 10, que fala sobre a saúde doutrinária da igreja, a saúde do conteúdo a qual deve ter a pregação, deve ter o ensino da palavra de Deus, amém? Essa introdução envolve um conhecimento a mais, eu estou trazendo algo a mais, que é a proposta do canal, trazer sempre um conteúdo a mais. Aqui eu vou precisar que os irmãos tenham paciência de ouvir o que eu vou trazer, para não levarem algo que seja deturpado, amém? Então aqui é algo muito sério que nós vamos tratar, envolve questões que não são benquistas no meio da igreja. É até possível que você desinscreva deste canal porque discorde da minha posição, porém não é a minha posição exclusivamente, é a posição que a nossa doutrina tem, amém? Então eu peço paciência e se você tiver a humildade que o Espírito Santo requer, então você vai entender exatamente o que eu quero dizer e é exatamente o que nós temos que levar para os nossos jovens, tá? Não é uma opinião pessoal, é algo que a palavra de Deus traz, são princípios que não podem ser quebrados, amém? Então vamos lá. Quando nós falamos de doutrina, a Bíblia, e aí mais especificamente no Novo Testamento, ela fala sobre 3 tipos de doutrina. A primeira doutrina que nós podemos encontrar são doutrina de homens. A outra doutrina é a doutrina de demônios e a outra a sã doutrina, que é o que nós vamos tratar nesta lição. Aqui na doutrina de homens pode ter alguma resistência no coração dos irmãos ou das irmãs, de alguns, é claro, não estou generalizando, porque nós precisamos compreender o que é essa doutrina de homens. Lá em Mateus 15, 9, os fariseus eles começaram a trazer questões para o Senhor Jesus, criticando o Senhor Jesus, em relação aos discípulos que estavam comendo sem lavar as mãos. E aí o Senhor Jesus dá uma resposta. E aí ele diz o seguinte, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Estes preceitos de homens, os fariseus estavam trabalhando uma oralidade que existia no meio deles com relação à higiene pessoal. E eles queriam trazer isso sob uma perspectiva da lei, onde o sacerdote tinha que se lavar antes, e nós vimos isso lá na lição que falava sobre o tabernáculo. Nós vimos que o sacerdote tinha que se lavar, tinha que ter todo um ato de purificação. E isso se tornou, ao longo da história do povo judeu, mais especificamente ali depois do cativeiro, se tornou algo como comum a todas as questões, não somente a questão do ofício, do culto no templo ou aquela liturgia judaica. Se tornou comum a tudo. Eles colocaram, você tem que se lavar, você tem que se limpar para tudo. Não apenas o sacerdote, mas qualquer um. E isso se tornou um preceito no meio deles. Não é que o Senhor Jesus reprova eles, não é porque ele é contra a higiene pessoal, lavar as mãos. Negativo. A questão é que eles estavam querendo sobrepor uma oralidade, uma tradição além da Bíblia. Então eles queriam, ou das escrituras, eles queriam colocar aquilo como algo máximo, que até mesmo deixava
a palavra de Deus, os ensinos bíblicos, como abaixo. Então, a oralidade ia sobrepor o conhecimento. Olha só, quando isso acontece, é muito sério, porque aqui há um equilíbrio, tem que haver um equilíbrio. Quando nós falamos de doutrinas de homens, essa doutrina de homens, elas não podem sobrepor a palavra de Deus. As doutrinas de homens, elas também não podem ser vistas como algo que é nocivo, que não pode existir. Não. A doutrina de homem tem dois princípios. Um, que é negativo, que é quando ela sobrepõe, os homens colocam regras que sobrepõem a palavra de Deus, mas também ela é positiva quando os homens a utilizam dentro de um contexto, e aí que nós estamos falando de igreja, que tem um vínculo, ou seja, algo que tem um princípio bíblico, que tem uma razão. Quer ver um exemplo disso? Que agora vem o ponto polêmico. Muitos crentes não aceitam nossos usos e costumes da Assembleia de Deus. Eu sei que isso, alguns pastores, uma grande parte de pastores, tem deixado de lado os usos e costumes. Porém, quer ver um exemplo? Antes, e eu nasci na Assembleia de Deus, vou para 40 anos e vi muita coisa dentro dessa denominação que é a minha denominação. Sou assembleiano, raiz. Não tenho nenhuma negociação com relação a outro tipo de denominação, outro tipo de doutrina. É uma igreja boa. Tem seus problemas? Tem, mas é uma igreja boa. Mas vamos lá. Antigamente, muito antigamente, havia preceitos de homens do seguinte: olha, a mulher não pode rapar os pelos do corpo. É uma doutrina de homem. Tem base bíblica isso? Não tem. É errado a mulher se depilar? Não, não é errado. Ela deve se depilar, entende? Agora, é errado a mulher cortar o cabelo. É errado a mulher cortar o cabelo? A Bíblia apresenta algo do tipo assim? Sim, a Bíblia apresenta que o cabelo, ele é o véu da mulher, ele é honra. Uma mulher que não tem seus cabelos, ela é vista como desonrada, ou ela é vista não com todo aquele glamour feminino que uma mulher tem. Lá no período, ali no século passado, quando nós falamos da Segunda Guerra Mundial, o que os nazistas faziam com as mulheres? Rapavam seus cabelos, porque eles estavam desonrando elas. Elas tinham que tirar ou não ter nenhum tipo de identidade. Elas perdiam sua identidade. Ou seja, a mulher ficava desonrada. O cabelo é honra. Agora, lá no passado falava, olha, não pode cortar o cabelo, você não pode passar a tesoura no cabelo. Não, não é bem assim. Nós sabemos que as mulheres precisam, às vezes, cortar as pontas para que o cabelo tenha mais saúde, para que não fique embaraçado. Ou seja, existe um princípio que deve ser levado com muito equilíbrio. Agora, a mulher cortar o cabelo igual um homem? Não tem que fazer. A mulher tem que pintar seu cabelo de vermelho, roxo. Não, isso quebra totalmente o princípio, porque você não foi feito com cabelo vermelho, a não ser que você tenha um cabelo ruivo. Você não foi feito com cabelo lilás. Ou seja, são questões que devem ser vistas com muito equilíbrio. A mulher não pode pintar as unhas. Ora, Deus me fez, ou fez uma mulher, fez o ser humano com unhas vermelhas? Não fez. Então, quando eu olho para outras religiões, quando eu olho para outros cultos, eu vejo, por exemplo, em religiões afro, que a pessoa que incorpora a pomba-gira, ela tem uma forma de se apresentar. Uma delas são as unhas vermelhas, o batom muito forte, o vestido vermelho, ou seja, toda uma questão de como que o mundo trabalha. Agora, eu falo isso e falei outro dia numa pregação na igreja que quando eu pinto a minha unha de vermelho, de preto, eu estou dizendo para o Criador, Criador, eu não concordo com a forma que você fez.
Eu estou dizendo que a mulher não deve arrumar suas unhas? Negativo, a mulher deve arrumar suas unhas, deve ter suas unhas arrumadas. Agora, quando eu vou desfigurar aquilo que o Senhor fez, então aí eu já estou fora dos princípios, porque eu já estou parecendo com o mundo, eu quero um princípio de santidade. Observe o que o apóstolo Pedro diz lá em 1 Pedro 3,3. Que ele diz o seguinte, ó, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura dos vestidos. Ou seja, o que o apóstolo Pedro está falando? Ele está proibindo, ele está trazendo um ensinamento sobre os cabelos das mulheres? Sim. Aí alguém vai falar assim, olha, como é machista essa Bíblia. Mas é porque o apóstolo Pedro estava nas cartas universais, que eram cartas que eram dadas a toda a cristandade, estava dizendo, olha, lá no templo das religiões pagãs, as mulheres frisam seus cabelos. Quais são as mulheres? Prostitutas cultuais. Elas eram usadas no templo como prostitutas nos cultos. E elas tinham uma característica, ter o cabelo frisado. O que era o cabelo frisado? Era o cabelo com tranças e ficava aqueles friso entre a cabeça. Nos dias de hoje, uma cristã, ela pode ter seu cabelo frisado? Eu não vejo problema, porque não há nenhuma relação com elas com um culto que envolva deuses estranhos e uma prostituição cultual. Ou seja, tem coisas que nós temos que ver com equilíbrio. Equilíbrio. E aí, qual é o princípio da palavra de Deus aqui, nós tratando dessa doutrina de homens? É santidade. E a santidade é muito abrangente. Tem coisas que você não vai encontrar diretamente na Bíblia, ou seja, algo muito explícito na Bíblia, mas você encontra princípios. Quer ver outra coisa? O apóstolo Paulo fala para Timóteo, lá em 1 Timóteo 4,8, olha, o exercício corporal pouco se aproveita. Por que o apóstolo Paulo estava dizendo isso para o jovem Timóteo? Porque os romanos herdou uma tradição grega que era o quê? O ginásio. O que era o ginásio? O ginásio era onde os homens exercitavam seus corpos, onde eles até mesmo competiam. E como que eles faziam isso? Completamente nu. Era nu, pelados. Então, o apóstolo Paulo está falando para um jovem obreiro, falando assim, ó, não vai lá não se preocupa com essas questões, porque são poucas proveitosas para a sua vida espiritual. Ou seja, são doutrinas que nós observamos hoje em dia quando um pastor diz, ó, o jovem não deve ir para uma academia, porque na academia você vai encontrar o culto ao corpo. Você vai encontrar um homem, vai ver uma mulher em trajes que são nocivos para a sua mente. A mulher vai ver homens de forma que vai ser nociva à sua mente. Ou seja, a Bíblia é contrária a praticar um exercício físico? Não, ela não é contrária. Ela é contrária ao culto ao corpo, à sensualidade, toda essa questão que vai envolver uma deturpação da vida espiritual do homem. Ou seja, deve haver um equilíbrio. Então, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, raiz, não estou falando dos que estão apostatando, não estou falando dos que estão flexibilizando a doutrina ou mudando a forma dos crentes viver, quebrando princípios, porque no princípio não vai estar uma norma escrita exatamente aquilo ali. Não, porque a Bíblia é feita para o tempo passado, para o tempo presente e para o tempo futuro, porque ela é atual em quê? Em princípios. Quando eu olho os princípios bíblicos, logo eu vejo o que é nocivo na minha vida cotidiana. Então, isso nós temos que ter noção. Quando nós vemos obreiros que não têm nenhum princípio de santidade, homens com roupas apertadíssimas, onde se expõem seus membros, homens que não têm um respeito do mundo, o mundo não vê como um obreiro. Obreiros, nós estamos falando de obreiros, com cortes de cabelos estranhos, esquisitos, uns moicanos, umas coisas esquisitas, que é como o mundo usa. Então, o crente ele deve ter esse princípio.
eu não devo me portar como os ímpios. Os ímpios têm que olhar para mim e ver santidade. Os ímpios não podem me olhar como um pedaço de carne. Quando você vai ao banco no caixa eletrônico, você saca dinheiro, você sai contando dinheiro pela rua? Você não sai, nem eu. Por quê? Porque vai atrair o quê? Bandidos. Vai atrair alguém que pode vir me causar um mal e tomar aquele dinheiro. Da mesma forma, é como nossos corpos são apresentados diante do mundo. Se eu ando expondo o meu corpo, eu vou atrair o quê? Eu vou atrair ímpios. Ou seja, eles não vão me ver como um homem santo ou como uma mulher santa, no caso das irmãs. Então, isso tem que ser observado. As doutrinas de homem, elas não podem sobrepor a palavra de Deus, mas essas doutrinas de homem, elas concordam com os princípios que a palavra de Deus tem, ok? Então nós temos que observar isso, princípios. Na doutrina de homens, o princípio é importante, porque ele vai o quê? Ter uma relação, tá? Eu sei que eu levei tempo demais nisso aqui, mas é importante nós termos esse equilíbrio, e nós estamos falando para os jovens, amém? Sou contrária uma crente ir de calça jeans para dentro de uma igreja? Eu sou contrário. Por que eu sou contrário? Porque é machista? Não. É porque é um ambiente sagrado. E há pessoas que vão à igreja que não são convertidas. E eu já vi isso. Eles ficam de olho, os homens ficam de olho, as mulheres ficam de olho se um homem não se porta direito. Ou seja, ao invés de eu atrair aquela pessoa a uma santidade, eu estou deturpando ela, porque ela é ímpia. Ela vai ficar olhando o seu corpo. Ou seja, há princípios que nós devemos trabalhar isso. E é só a igreja que trabalha assim? Não. Se você, aqui em Brasília, se você for lá no Ministério da Defesa, ou no Ministério da Força Aérea, tem um banner bem grandão lá, até colocando o tipo de roupa que não pode entrar. Por que aquilo? Pela liturgia do lugar, onde o que deve ter atenção ali? O trabalho. Ou seja, até mesmo para proteger as mulheres, para não ter o assédio. Agora, se uma mulher, se uma jovem gosta que os homens fiquem mexendo com ela na rua, se um homem gosta que as mulheres ficam mexendo com ele na rua, é carnalidade, não tem santidade. Então, há formas de se andar santa e de uma forma correta, com roupas bonitas, há formas da mulher expressar. A mulher não pode perder a sua dignidade de ser bela. A mulher tem que ser bela. Agora, não pode andar como o mundo, sabe? Na carnalidade, na sensualidade. É longo esse ponto, mas é importante. É importante. Então, concluindo aqui essa parte da primeira doutrina. A doutrina de homens, ela tem que estar em equilíbrio com a palavra, mas ela não pode sobrepor a palavra, não pode haver exageros, meus achismos, ok? E aí a doutrina de homem ela vai trabalhar em cima de princípios, tá? Tem coisas que não vai estar na norma lá escrita exatamente daquela forma, mas o princípio concorda com a doutrina do homem, aquilo que o homem está colocando dentro da igreja. E aqui nós estamos falando da nossa doutrina de usos e costumes, amém? A outra doutrina é a doutrina de demônios. Essa sim é nociva. E aí nós vamos encontrar ela tipificada lá em 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Aqui a palavra de Deus está definindo que há uma doutrina de demônios. Essa doutrina de demônio envolve uma antibíblica, ou seja, ela é sempre contrária à palavra, e ela vem simulando verdade, ela vem falando de Deus, ela vem simulando questões que envolvem a verdade, e ela trabalha com o quê? Com textos isolados, ela não se preocupa com o contexto, ou seja, ela vem como uma heresia. Satanás lá no deserto, ele veio utilizando a Bíblia, ele veio utilizando a palavra de Deus com o Senhor Jesus, mas ele não utilizava o contexto.
Ele utilizava o texto bíblico de uma forma errônea para enganar a igreja. Então, aqui nós temos que orientar os nossos jovens que observe o contexto dessa doutrina que estão colocando para você. Pode até usar a Bíblia, mas qual é o contexto? Tem base? Se relaciona com outros textos bíblicos? Há refutações com relação à forma que eu estou colocando? Isso é sério. Doutrinas de demônios são antibíblicas. Estas não têm nenhum tipo de aceitação, como tem a doutrina de homens, quando ela é tratada em equilíbrio com a palavra de Deus. Aqui não tem negociação. Essa doutrina de demônios deve ser refutada constantemente. A outra é a que nós vamos trabalhar nessa lição, a sã doutrina. 1 Timóteo 4:6, que o apóstolo Paulo está dizendo assim, propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, ou da sã doutrina. Essa sã doutrina, ela é perfeita, porque ela gera segurança, ela gera transformação e ela edifica a igreja. Então, nós temos esses 3 tipos de doutrina, ok? Sabendo disso, nós vamos agora para a lição propriamente dita, mas antes, na introdução aqui da nossa revista, o comentarista colocou a doutrina, a sã doutrina, como uma coluna vertebral. E o que é a coluna? A coluna é a sustentação do corpo. E vai muito bem, é algo que é bem aceito a esse termo, porque a igreja é um corpo e ela precisa estar de pé, ela precisa estar edificada. Quando eu quebro a doutrina, a sã doutrina, ou eu deixo de praticá-la, o meu corpo não tem sustentação. A coluna vertebral é um lugar central para que o homem possa andar, para que o homem possa ter locomoção. Aqui, se eu não prezo por uma sã doutrina, a minha igreja, a igreja a qual eu pertenço, ou a minha vida será deficitária, ou seja, eu vou ter dificuldade para progredir, para locomover. E aí eu trouxe a palavra ortodoxia. Ortodoxia tem que ser entendida como aquilo que é o certo, o reto, o correto. E aí ela é uma junção no grego de 2 palavras. A primeira é ortos, de reto. Lembra do ortopedista? Lembra do ortodentista? É quem trabalha com algo para deixar certo, deixar reto. Ortos, reto. E doxa? Doxa é fé, ou seja, uma fé reta, uma fé correta. Então, a sã doutrina, ela é algo que deve ser praticado dentro da ortodoxia, porque é a fé correta, é aquilo que eu aprendo dentro do que é o correto, certo, perfeito, verdadeiro. Amém? Seguindo adiante, nós vamos encontrar o tópico 1, que diz assim, o que é doutrina? E aqui nós vamos lá para 1 Timóteo 6, o verso 3 e o verso 4. E o apóstolo Paulo começa assim, se alguém ensina alguma outra doutrina, essa ensina alguma outra doutrina, lá no original, essa outra doutrina tem uma palavra que é heterodidascaleo. Heterodidascaleo é uma palavra que ela define o que é diferente, uma outra doutrina, ensinar outra doutrina ou desviando da verdade. Essa palavra, ela define uma frase, que é o quê? Outra doutrina que não é a sã doutrina. É aquilo que é contrário. O apóstolo Paulo está falando que alguém vai trazer um outro ensino. A outra palavra que nós encontramos dentro dessa 1 Timóteo 6,3 é e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus. A palavra sãs, ela refere à saúde. E aí, no original, vai estar higiaino. Higiaino significa estar com saúde. Ou cristãos cujas opiniões estão livres de qualquer contaminação. Ou seja, é o ensino perfeito, sem nenhum tipo de algo nocivo para o crente, para a igreja.
tem uma saúde, é perfeito. E aí, seguindo o texto de 1 Timóteo 6, ele vai falar assim, ó, e com a doutrina que é segundo a piedade. E o que é essa doutrina? Essa doutrina é o didascalia. Didascalia significa estudo, ensino ou discipulado. Aqui, quando eu junto higiaino com didascailo, eu tenho boa doutrina ou doutrina saudável. Boa doutrina. Isso é o que nós precisamos almejar. A boa doutrina. Onde é que nós vamos encontrar ela? Na palavra de Deus. O tópico 1.1 diz o seguinte, a Bíblia como fonte de doutrina. Quais são essas doutrinas que a Bíblia contém? E aí nós temos muitas doutrinas. E essas doutrinas, elas são importantes porque elas explicam, elas dão um sentido à nossa vida cristã. Nós podemos encontrar essas doutrinas como a cristologia, que é o estudo de Cristo. Nós vamos compreender Cristo como nosso Salvador, todo um conhecimento, uma doutrina em cima de Cristo. Isso nós aprendemos constantemente. A soteriologia, como se dá a salvação? É uma doutrina, a doutrina da salvação. Como nós compreendemos a salvação? E aí nós temos os evangelhos, nós temos a carta aos Romanos, que é uma teologia soteriológica maravilhosa. A martiologia é outra doutrina que nós, os cristãos, estudamos, que é a doutrina do pecado. Como se dá o pecado? Onde ele se origina? Qual o resultado disso? Ou seja, são questões que trabalham ao bem-estar da igreja. A igreja ela é alertada, ela é convicta do que ela professa. Outra doutrina, a pneumatologia, ou seja, a doutrina do Espírito Santo, onde nós aprendemos sobre o Espírito Santo. E nós somos pentecostais, nós aprendemos sobre os dons espirituais, nós aprendemos sobre os dons de uma forma ampla, ou seja, o papel do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus? Sim, ele é Deus, faz parte da Trindade Santa. Nós estudamos sobre a eclesiologia. Por que nós estamos dentro de um corpo? Por que nós pertencemos à igreja? Quais os benefícios da igreja? Quais os nossos inimigos, nós como igreja? Ou seja, há doutrinas cristãs que são fundamentais para o convívio e para a jornada da igreja ao longo. E há outras doutrinas cristãs. E aqui eu aconselho todo obreiro, eu aconselho a todo professor de escola bíblica ter uma teologia sistemática. Eu tenho uma teologia sistemática pentecostal, ou seja, da CPAD. Ou seja, lá eu encontro todas essas doutrinas e outras para que eu possa ter ciência do que é a minha fé. Tá vendo esse outro livrinho aqui, ó? Esse livro aqui é a nossa profissão de fé das Assembleias de Deus, o nosso credo. Ou seja, em que cremos? Aqui é para o novo convertido, aqui é para o obreiro, todo crente deve ter a nossa confissão de fé, o nosso credo. Ou seja, para nós entendermos o que a nossa igreja preza. E isso é muito importante, porque não é de qualquer jeito. Todas elas, tanto a teologia sistemática pentecostal, ela trabalha em cima das doutrinas, mas se você observar, se você já tem, se você vai comprar, você observe que todas as doutrinas são fundamentadas em textos bíblicos. Aqui também na nossa confissão de fé, no nosso credo, também tem textos bíblicos que embasam o que cremos. Ou seja, é o nosso entendimento, mas baseado aonde? Na palavra de Deus. Doutrina dos apóstolos. E aqui eu quero utilizar o que o pastor Ivan Teixeira coloca aqui no capítulo 10 deste livro. Ele vai falar que como é que é a doutrina dos apóstolos? Ela é baseada em dois aspectos. A doutrina dos apóstolos é baseada na oração e também no ministério da palavra. Observe que a igreja, lá em Atos 2,42, o texto diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, vírgula, e na comunhão, vírgula, e no partir do pão, vírgula, e nas orações. Ou seja, a doutrina dos apóstolos vem primeiro. E aí, lá em Atos 6, nós temos essa doutrina dos apóstolos sendo mais
enfatizada, ou seja, ela é mais explícita. Como que ela se dá? O texto diz o seguinte: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Aqui aquele problema que estava acontecendo de as viúvas gregas não estavam recebendo a mesma porção da ajuda, dos mantimentos, como as outras viúvas judias que estavam dentro da igreja. Então houve um problema, houve uma dissensão, houve uma facção dentro da igreja. E aí os apóstolos que estavam fazendo esse trabalho, e eles estavam deixando de orar e deixando de se dedicar à palavra para ficar cuidando de mesa, para ficar cuidando da parte social da igreja. E aí o pastor Ivan Teixeira diz aqui neste livro que eles se alertaram, logo agiram. Para que instituíram os diáconos? Instituíram a diaconia. Levantaram homens cheios do Espírito Santo para que pudessem fazer este trabalho. E os apóstolos pudessem ficar onde? Na oração e na palavra. Estes dois pilares são a doutrina apostólica, oração e palavra. O que o pastor Ivan Teixeira diz em relação a isso? O pastor Ivan, ele coloca que há uma prioridade para o obreiro. Qual é a prioridade do obreiro? Oração e palavra. As outras coisas não são importantes? Não é isso, elas são importantes, mas elas são secundárias, a oração e a palavra. Porque a igreja precisa da palavra. Se os obreiros não tivessem, se os apóstolos não tivessem se atentado para a oração e para a palavra, a igreja ia se tornar um clube, apenas um ajuntamento de pessoas que tinham obra social. Simplesmente obra social. E obra social é obra de homens. Viraria apenas um clube ou uma sociedade. Ou seja, nada que pudesse trazer uma longevidade para a igreja. O que trouxe a longevidade para a igreja? A oração e o ministério da palavra, a pregação, o ensino. Os obreiros devem ser dedicados ao ensino. A questão de servir, a questão da diaconia, ela não é deixada de lado, ela é importantíssima dentro da igreja. Porém, a primazia está onde? Na palavra, na oração. O obreiro tem que ter esses dois pilares, oração e estudo da palavra. Ele deve estar imbuído de todo esse trabalho. Tem que colocar para os jovens. O jovem tem que estudar a palavra de Deus, tem que ler a Bíblia. Para quê? Para que ele possa, mais à frente, começar a gerir ou administrar a igreja, governar a igreja como um obreiro, baseado em quê? Na oração e na palavra. Muitas igrejas têm definhado porque ela tem priorizado mais as mesas do que a palavra, do que o púlpito. E aí o pastor Ivan fala que a palavra ela deve estar no altar, ou seja, deve ser pregada. Se ela não for pregada, a igreja ficará vulnerável a doutrinas de demônios que vão adentrar. E aí, o que a igreja vai fazer se a igreja não está munida de palavra? O obreiro precisa ter palavra. Palavra. E aí, nós não podemos deixar ser coisas seculares. Ou seja, nós não podemos colocar a música superior à palavra. Tem igrejas que dá 20 minutos para um pregador pregar. Vai e passa 2h20, 2h30 cantando. Isso é síndrome da cigarra. A cigarra canta, explode, acaba. Ou seja, não tem palavra. Jovens que têm estado dentro da igreja, mas não tem nenhuma base bíblica. Culpa de quem? Das lideranças que passaram a servir mesas. Ou seja, deixar as coisas seculares, deixar coisas secundárias como importante e deixar a palavra que é a primazia. Isso é muito sério. A proatividade dos obreiros, afastamento dos substitutos. Nada substitui a palavra. A música não substitui a palavra. A peça, o jogral, não substitui a palavra. Os passeios não substituem a palavra. Aqui tem um ponto importante. Tem líderes que não têm incentivado os jovens a ir para a escola bíblica e têm criado meios secundários de ensino. Eu vou estudar com os jovens algo diferente. Sabe por quê?
isso deve ser levado com atenção? Deve ser levado à atenção de que forma? Não é que a liderança não possa levar os jovens para aprender algo, ler um livro, estudar um certo assunto à parte. Não, ele pode fazer isso. O que ele não pode fazer é quando ele tira o jovem daquilo que é a liturgia da igreja, está dentro do cronograma da igreja, está dentro dos nossos preceitos. Por exemplo, culto de ensino, escola bíblica dominical, tem igrejas sedes no nosso ministério. Igreja sede. Uma vez no Goiás eu vi uma igreja sede que não tinha classe de jovens. Uma igreja sede. Não tinha classe de jovens da escola bíblica. Isso é culpa de quem? É da liderança. Então, nós não podemos deixar o secundário, os substitutos, tomar lugar da primazia, que é a palavra. E por isso nós precisamos incentivar nossos jovens dentro da palavra. A primazia do altar da palavra, que eu já falei, deve ser levada em consideração. Amém? O tópico 1.2 diz o seguinte: vivendo a sã doutrina. Viver a sã doutrina se refere à ortopraxia. Nós falamos da ortodoxia, que é aquilo que é reto, que é o correto, que é a fé correta, que é o que nós aprendemos na nossa fé, a verdade, algo que não tem desvio, não tem corrupção. Agora, nós vamos falar sobre a ortopraxia. O jovem obreiro, ou o obreiro, o servo do Senhor, a serva do Senhor, precisa ter uma ortopraxia. E o que seria ortopraxia? Também junção de duas palavras. Ortos, que é o correto, que é o reto, com a praxia, que é a prática. Ortopraxia, prática correta. O obreiro deve ter uma vida exemplar. O crente deve ter uma vida exemplar. A vida do obreiro, e o apóstolo Paulo está falando lá em 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti. Ou seja, como que a minha vida está? Ela está alinhada com a palavra? Ou seja, o jovem, o crente, o obreiro, ele deve olhar para a sua vida e fazer um exame. Será que eu estou de acordo com a palavra? A minha conduta está de acordo com a palavra? Eu preciso cuidar da minha vida e cuidar da minha vida espiritual, cuidar da minha vida ministerial. Esta é uma preocupação que todo obreiro e todo servo de Deus deve ter. Perseverar. Eu estou perseverando diante das adversidades, eu estou perseverando diante da pecaminosidade que está à minha volta, eu estou perseverando ou estou me deixando levar por elas? Como é que está a minha resistência em relação ao pecado? Está baseado na palavra de Deus? Eu estou conseguindo progredir ou eu parei? Essas questões têm que ser colocadas para o jovem. E pregar pelo exemplo. Se eu fiz um autoexame, se eu estou perseverando, buscando a santidade a cada dia, agora a sociedade, agora a igreja, agora as pessoas que estão à minha volta, elas vão observar que eu tenho um exemplo, ou seja, eu estou pregando também com a minha vida, mediante o exemplo. As pessoas estão vendo. Então, há uma conformidade com o que eu falo, há uma conformidade com como eu vivo, há uma conformidade com a pregação, a minha vida. Isso tem que ser levado em consideração. Como identificar um falso mestre? Um falso mestre tem que ser identificado da seguinte forma. Há uma transformação de caráter nessa pessoa? Essa pessoa ela tem uma transformação de caráter? As redes sociais agora estão aí cheias de pastoras e pastores que se dizem mestres, pedindo pix, pedindo não sei o que por oração. Gente nojenta. Gente que não é digna de ser chamada de pastor. Pastor é algo que é muito santo, é muito puro, é algo de grande valor para a igreja. E as pessoas estão se autodenominando pastores e pastoras. Não. E aí você vai ver, não tem vida transformada. Anda em qualquer lugar. Anda em festas homossexuais, anda em bebedeiras, anda, se veste igual as prostitutas. Homens que são carnais, ímpios. Agora, nós temos que observar o quê? Há uma transformação nessas pessoas? O falso mestre tem um foco na audiência, e aí entra esses caras.
entendeu? Querem muitos seguidores, querem as melhores agendas das festas. Falsos mestres. Deve ser observado se há transformação de caráter e qual é o foco dessa pessoa. Ah, que eu sou pregador do evangelho. Só prega dentro de igreja, só quer pregar em festas. Quando é que você vê ele pregando lá fora, na praça? Quando é que você vê ele fazendo obra evangelística? É pregador? É pregadora? Então faça. Só quer pregar dentro das igrejas porque vai receber uma oferta. E aí agora não é mais oferta, é cachê, né? Coisas esquisitas que estão aparecendo aí. O outro ponto é, eu vou ouvir o que esse mestre está falando. Pseudo-mestre. Eu vou ver a vida dessa pessoa. E aí eu vou conferir onde? Na palavra. Se eu faço essa análise, eu consigo identificar um falso mestre. Então isso tem que ser levado em consideração. O tópico 2 diz o seguinte, o valor pedagógico da doutrina. As duas visões do obreiro. O obreiro ele tem que ter a pregação, que ela é voltada para onde? Igreja, tá? Nós estamos, a palavra está sendo, a lição está sendo direcionada para o obreiro trabalhar dentro da igreja, mas também externamente. Como é que ele vai trabalhar externamente? As duas visões do obreiro devem ser uma interna e a outra externa. Na interna, ele vai ter a pregação, é o ensino, ele vai ensinar o seu povo continuamente. A outra parte externa é a defesa. Por que a defesa? A defesa é porque vai vir coisas de fora para dentro da igreja. Quando essas coisas de fora estiverem chegando, o obreiro ele tem que ter a defesa, ou seja, ele tem que ter uma apologética. Todo obreiro deve ter uma apologética, ou seja, uma forma de defender a sã doutrina. Então o obreiro ele tem que ter essas duas visões. Uma visão interna para cuidar do rebanho, ensinar o rebanho, mas também ter uma posição de enfrentar o que vem do externo para dentro da igreja. E aí 1 Pedro 3,15 diz o seguinte, antes santifiquem Cristo como o Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Ou seja, o obreiro, o servo do Senhor, ele deve estar preparado para responder a qualquer um sobre a sua fé. Tem que estar apto a explanar a sua doutrina, a explicar a sua doutrina. Isso é importante colocar para os nossos jovens. O tópico 2.1 diz o seguinte, a doutrina no desenvolvimento do obreiro. O obreiro aprovado, ele deve ter uma análise. E aí, 2 Timóteo 2,15 diz, procura apresentar-te a Deus aprovado. Ora, para si, o obreiro aprovado para si, é aquela análise que eu faço. Como que eu estou diante do Senhor? Eu estou bem diante do Senhor? Eu estou alinhado com a palavra? Essa análise não deve ser feita de forma enganosa. Eu deixo todas as minhas justiças, que a Bíblia diz que é trapo de imundície, eu deixo tudo isso e eu me coloco numa situação de me verificar. Eu estou aprovado para mim mesmo? O outro ponto é, eu estou aprovado para Deus? O outro ponto é, eu estou aprovado para a igreja? E o outro, eu estou aprovado para a sociedade? Essas análises devem ser feitas com relação à aprovação. O obreiro precisa conhecer a sua doutrina. E aqui há um ponto importante que você pode trazer para o seu jovem e serve também para nós. Há obreiros que ele aprende doutrinas de inúmeras formas. Um dia ele estuda a teologia pentecostal, outro dia ele estuda a teologia reformada. Um dia ele estuda a soteriologia de forma a qual a nossa igreja preza, uma soteriologia relacionada a Armínio, ou seja, a salvação ela tem que ser trabalhada não apenas como algo exclusivo, mas a salvação é para todos. Ou seja, ficam procurando inúmeras doutrinas, não tem uma consistência doutrinária. É um recorte, é um obreiro cheio de retalhos. Ele não tem uma doutrina só. Está vendo esse pastor aqui, Ivan Teixeira? Ele tem uma doutrina, que é o quê? A doutrina pentecostal. A sua soteriologia é pentecostal, a escatologia é pentecostal, a pneumatologia é pentecostal, tudo pentecostal.
há uma identidade. E há jovens que ficam procurando inúmeros tipos de conhecimento e não têm uma identidade. Nós precisamos ter uma identidade doutrinária. Qual é a identidade doutrinária da nossa igreja? Qual é a identidade doutrinária que a nossa igreja tem baseado na palavra? Quantos livros você já leu em relação à nossa doutrina pentecostal? Você tem o nosso credo? Você tem uma teologia sistemática pentecostal? Você é um estudante da palavra de Deus? Ou seja, nós precisamos ter uma identidade. E o obreiro, e aí nós estamos falando para o jovem, ele deve crescer com essa identidade. Eu sou assembleiano, eu tenho que aprender. Pergunte para o jovem, qual é um dos mestres? Fale um dos mestres da Assembleia de Deus. Ele pode até acertar pelos famosos, mas qual é o livro que ele escreveu? Entende isso? Então nós temos que conhecer os nossos mestres. Nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela é rica em mestres, homens de Deus que são continuistas em tudo, nos dons, em esperar o Senhor Jesus. Ou seja, há muita riqueza, são considerados homens que são eruditos na palavra, mas também não tem uma descrença nos dons. Nós precisamos colocar para esse jovem. Aprenda a doutrina da sua igreja, porque a nossa doutrina, ela tem uma base bíblica, uma boa base bíblica. Eu acabei de falar para os irmãos, o nosso credo é cheio de versículos que baseiam a nossa fé. Não é algo que um homem escreveu e falou, tá aí, apenas creia. Não! Tem base bíblica, tem saúde, tem doutrina santa. É isso que tem que ser colocado para os nossos jovens. Devemos ser coerentes com a nossa doutrina. Amém? O tópico 2.2 vai dizer o seguinte, arraigados nas escrituras. Lá em 2 Timóteo 2:24 e o verso 25 diz o seguinte, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para todos, apto para ensinar, sofredor, instruído com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade. O servo do Senhor, ele deve possuir alguns critérios ou algumas atitudes. Quais são essas atitudes? Não viver em makomai. Makomai é uma palavra do grego que ela significa aqueles que brigam na lei, ou aqueles que brigam por uma propriedade, ou aqueles que brigam por privilégios. Nós não devemos exercer makomai. Nós devemos o quê? Pregar a palavra, ensinar e refutar. Mas aí o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, em mansidão. Ser manso não significa ser fraco. Aqui nós estamos falando que nós precisamos explicar a palavra para que as pessoas entendam. Eu não tenho que me colocar como um detentor de uma verdade singular, ou seja, algo que é subjetivo a mim. Não, eu sou um mensageiro, eu tenho que me colocar e apresentar as escrituras. Só isso. O obreiro não deve ter a palavra por exibicionismo. Ah, eu vou fazer teologia. Ah, eu estudo os livros. Ah, eu sei os originais. Eu domino o hebraico, o grego. Olha, eu sei o que várias doutrinas teológicas dizem. Se não tem uma prioridade, que é o quê? Ensinar e levar o homem ao arrependimento. Esse é o propósito de ter o conhecimento da sã doutrina. O propósito é levar os outros ao arrependimento. E se eu vou levar isso para o exibicionismo, eu não vou levar arrependimento a ninguém, porque eu vou levar um ego, eu vou levar vou levar mais fígado do que cérebro, do que palavra, do que fé. Eu vou simplesmente ser um intelectual. E muitos não são nem intelectuais, são intelectualizados. Tem um monte de informação, mas no final não sabe de nada.
Então, é isso que nós temos que ter. Temos que ter humildade de se colocar diante da palavra. A palavra é superior. Eu apenas sou aquele que conduz essa palavra. Eu trago ela, eu expresso ela, eu deixo ela de forma explícita. E para isso eu preciso explicar a palavra. Alguns priorizam o secularismo intelectual. Sabem filosofia, sabem sociologia e buscam uma teologia liberal, que eu falei na outra aula, na lição 3, sabe? Sabem tudo, e querem trazer isso para dentro da igreja e colocam isso de uma forma apenas de exibicionismo. Não é que eu não devo trazer, tem coisas na filosofia que eu trago, mas eu trago ela não como primazia, mas eu trago ela como algo a complementar, a explicar uma palavra, a explicar um comportamento. Então isso é muito sério, tá? Muito sério. O arrependimento é o foco. Eu tenho que levar essa sã doutrina, essa doutrina ela tem que gerar um resultado. As pessoas devem se arrepender. Amém? O tópico 3 diz o seguinte: perseverando na doutrina em dias difíceis. As hortes contrárias, ou seja, as tropas contrárias à igreja, elas se apresentam de 3 formas. E a igreja primitiva estava cercada ou estava dentro desse contexto de 3 formas. Primeiro, os hereges, aqueles que se levantavam, os próprios crentes que se levantavam no meio da igreja com doutrinas, né? E aí nós falamos do gnosticismo, nós falamos do culto secretos, né? Das religiões de mistérios. Então nós falamos isso na lição 2. Os hereges é uma tropa que se levanta contra a igreja e levanta dentro da igreja. Outra tropa, outra horte que se levantava contra a igreja, o imperador, o império. Por quê? O imperador tinha o seu culto estatal. Tinha imperadores que não exigiam culto ao imperador, mas grande maioria dos imperadores romanos exigiam culto estatal, que era o quê? Uma vez por ano, todos deveriam se dobrar e fazer orações e trazer oferendas ao imperador. Uma vez por ano. O imperador deveria ser adorado. Existia a escultura do imperador e ali as pessoas tinham que ter uma adoração. E os cristãos não adoravam. Outra coisa, os cristãos não se alistavam ao exército. Isso deixava o império com raiva. E o império ia perseguir quem? A igreja. A outra era os rebeldes. Os rebeldes é complicado. Porque nem sempre o rebelde ele é um herege. Mas o rebelde ele é rebelde mesmo. Ele é contrário contra o que a Bíblia está dizendo. Ele é contrário o que a liderança está dizendo. Ele está sempre contra. Ele não vou fazer porque eu não quero fazer. Porque eu não vou obedecer a ele, eu não vou obedecer a ela. Esse é o rebelde. Então, a igreja tem esses 3 problemas em todas as eras. O tópico 3.1 diz o seguinte: pregando em todo tempo a verdade. Aqui nós temos que observar o que o apóstolo Paulo está dizendo lá em 2 Timóteo 4:2. Na versão Nova Linguagem, vai estar assim, ó: que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porém, lá na João Ferreira de Almeida, na versão João Ferreira de Almeida, nós vamos encontrar, quando se trata dessa parte, insta tempo e fora de tempo, nós vamos encontrar a palavra insta que seja oportuno que não. Então a palavra tempo é trocada por oportuno. Ali em 2 Timóteo e aqui na João Ferreira de Almeida, nós vamos falar sobre a palavra eukairos. E aí eu deixei o código Strong grego, G de grego, 171. Eukairos. Eukairos é adequadamente, significa isso, ou quando a oportunidade ocorre. É aquele momento. Não se trata de um tempo cronológico aqui, mas ele está falando de um momento, e um momento oportuno. E aí, há tempo e fora de tempo. O primeiro é eukairos, o tempo perfeito, o tempo oportuno, né? Aquilo que é adequado. Pregue. O apóstolo Paulo está falando para Timóteo, pregue. Mas também ele fala do não oportuno, que é akairos. Akairos, impróprio, inadequado. Impróprio,
inadequado. O que seria isso? Os jovens, eles procuram procrastinar o ministério. Não, agora não é tempo de eu me dedicar ao ministério, agora eu vou fazer outras coisas, sou muito novo, sou muito isso. Aí você observa em cultos que são dirigidos pela juventude, é dada oportunidade para os jovens, alguns rejeitam, eles não têm aquela oportunidade para gastar, sabe? Procurar pregar a palavra. Por quê? Nós temos que colocar isso para eles. Tem que pregar num tempo oportuno ou não, mas pregue, porque a palavra ela é viva e eficaz e ela vai surtir efeito. Tem gente que não vai se converter na pregação do pregador, mas ela vai se converter num testemunho, ela vai se converter quando o jovem vai lá, faz a leitura de um versículo e ele expõe aquele versículo, mesmo de uma forma bem resumida, mas ele expõe. Ou seja, o Espírito Santo tem suas formas de agir, de usar o seu povo. Então o jovem não pode procrastinar, ou seja, deixar de fazer as coisas, ficar esperando, não, eu vou fazer depois, eu vou me dedicar depois. Não, é agora. Exerça o ministério agora. Gaste seu tempo agora. Seja aquele que está na casa do Pai e usufrui de tudo. Porque o tempo vai passar e logo vai chegar outras prioridades e talvez você não vai ter construído um ministério. Esse é um ponto importante que tem que colocar para os jovens. O 3.2 diz o seguinte: a verdade sendo deixada de lado. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Esse não suportarão, nós vamos encontrar nessa palavra no grego, G de grego, lá do dicionário Strong 430, anekomai. Anekomai, suportarão. Essa palavra é, eles vão se levantar, eles vão se opor, eles não vão aceitar. Ou seja, eles vão enfrentar os obreiros. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E aí ele vai mais adiante, ele fala assim, mas cercar-se-ão para si mestres conforme suas próprias cobiças. Essa palavra cercar-se-ão, ela também vem do grego, e lá tem do grego G2002, que diz o seguinte, episório. Episório é amontoar. Eles vão fazer um ajuntamento de mestres e de pessoas que vão falar a mesma coisa que eles querem, sabe? Eles vão fazer um ajuntamento. E aí nós podemos encontrar, e sabe como? Nós temos o movimento dos 100 igrejas. Eles se encontram uma vez por ano, uma vez por mês, né? Eles se ajuntam porque eles dizem assim, eu não vou ficar dentro do sistema religioso. Eu não vou ficar dando dinheiro para esses pastores ladrões. Só que eu tenho algo a dizer para o irmão, para minha irmã. Samuel não deixou de ser profeta e nem de ser israelita quando ele viu Saul pecando. Ou quando ele estava dentro da casa de Eli, que ele viu os filhos de Eli fazendo atrocidades dentro do ministério sacerdotal. Samuel não deixou de ser israelita, não deixou de ser povo de Deus, por causa dos erros da liderança. Então, há algo muito maior do que os erros da liderança, que é o que? Estar em corpo, em comunhão, ser igreja. Nós precisamos colocar isso para os jovens. Nós não deixamos a igreja por causa dos líderes. Estes logo vão ser substituídos, porque estão errando e o Senhor tem seu limite de justiça. Não se preocupe. Eles podem ficar 40 anos, mas o Senhor vai derrubar falsos líderes. O Senhor vai mostrar, e vai mostrar como? Mediante os escândalos. Convém que o escândalo venha para que se manifeste os verdadeiros. A palavra de Deus coloca dessa forma. Ou seja, eu não tenho que me preocupar com os erros das lideranças de forma que me afete. Eu me preocupo de que forma? Em me manter na doutrina, em me manter crente e saber que algo muito maior existe, que é o quê? Ser crente, a palavra de Deus,
os princípios bíblicos. O líder não é maior do que a palavra. O líder não é maior do que o princípio. O líder não é maior do que a igreja. Então, eu não deixo a igreja pelos erros da minha liderança. E quando eu falo da minha liderança, das que já aconteceu, o meu líder agora ele pode errar. Ele é um homem. Ele pode errar. Os meus líderes mais à frente podem errar. Agora, eu não deixo de ser igreja por causa dos meus líderes, pelos erros deles, ok? Tenho que me manter. É por isso que nós, os protestantes, temos o sacerdócio universal, ou seja, cada um de nós é sacerdote, porque nós temos a palavra. Estamos debaixo de autoridades eclesiásticas, sim, mas quando eles falharem, eu me apego à palavra, eu vou exercer a minha vida espiritual, certo? Não devemos amontoar, tá? Vou deixar a igreja, ou então eu vou para uma igreja, e aí não é igreja aqui, tá? É amontoamento de pessoas, ajuntamento de pessoas que, é porque eu não me liberto do pecado, eu não creio no poder do evangelho, eu não recebi o evangelho na sua essência, eu resisto a ele, então eu vou para aquela igreja porque lá eles não vão falar contra essas coisas que eu pratico. E eu vou criar uma igreja, eu vou para uma igreja que não vai me importar, mas são falsos mestres que estão procurando apenas o quê? Ganhar o seu. Então isso é muito sério. Mais ensino, menos mesas. Como o pastor Ivan Teixeira coloca aqui, ó, mais palavra e menos mesa, tá? Mais palavra e menos mesa. Mais palavra, isso é o essencial. Pseudos líderes, o relativismo dentro da igreja. Eu acho que não tem nada a ver. Eu penso diferente. A Bíblia é algo que está ultrapassado. Não, ela é inerrante, ela é atual, ela é verdadeira, ela é fiel. Não aceito corrupção. É isso que o crente tem que se posicionar. Amém, meus irmãos? Este foi o comentário dessa semana. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Se você, porventura, não gostou de algo que eu falei, não é o meu achismo, tá, meus irmãos e minhas irmãs? É a palavra de Deus. Eu, como um crente, como um obreiro na casa do Senhor, eu prezo por isso, sabe? Pela palavra. Nós temos que ter uma prática correta, temos que ser diferente do mundo, tá? Então, procure analisar não por uma perspectiva, sabe, visceral, ou não, analise de uma forma consciente, sabe? Traga à sua mente isso, analise a sua vida. Será que eu ando igual ao mundo? O mundo me respeita como um homem, como uma mulher de Deus? Então, isso tem que ser colocado, tá? Que o Senhor possa abençoar a sua aula, que você possa ser uma tocha, que Ele se aposte, o Santo Espírito se aposte da sua mente, encha a sua boca e possa atingir os corações dos jovens. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Fique na santa e gloriosa paz do Senhor.